Vai. Lê aí pra gente. Verso 7, Isaías 66. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Esse texto que o irmão leu aí agora, de Isaías, o entendimento, digamos assim, a distração profética que nós podemos aqui colocar nesse texto de Isaías é o entendimento de que o texto está falando do nascimento da nação de Israel em 1948. Isso é o que permeia toda o nosso povo evangélico, que o texto de Isaías 66, 7 e 8, poderia uma nação nascer num dia total, está falando do nascimento de Israel, né, como nação em 1948. Isso seria uma distração profética ou o texto está falando disso mesmo, ô irmão Alexandre? Do que o texto realmente está falando? Agora, antes de eu começar a adentrar um pouco mais no texto, para os irmãos que por acaso não têm conhecimento disso, né, muita gente tem, mas tem aqueles que ainda não têm, é o seguinte: em 1948, teve uma votação na ONU reconhecendo o Estado de Israel como uma nação. Só que, mesmo depois dessa votação, você vai lá para a região da Palestina, né, que lá é chamada região da Palestina, onde está esse Estado de Israel, é dividido entre pessoas da genealogia do sangue judeu, parte do território é dividido para a gente de misturas de povos árabes, e tem o pessoal palestino naquela faixa de Gaza, onde até hoje tem essa disputa territorial de Jerusalém, né? Então, certo. Se você for analisar, na prática, não tem um Estado soberano total reconhecido por todas as nações e por todas as pessoas que moram ali. Há uma divisão do território. E, como é que posso dizer? Os próprios Estados árabes ao redor não reconhecem, eles são os que não reconhecem, muitos deles não reconhecem. Então, agora, voltando para o texto, se fosse para dizer que esse texto estava profetizando esse cumprimento aí que nós estamos falando de 1948, no Estado de Israel sendo reconhecido, então já não foi cumprido, porque nem todo mundo reconhece, o território é dividido e nem pertence, o território inteiro pertence a eles. Então, tem esse detalhe. Então, o texto está falando do quê? Você vê que está falando de algo muito mais profundo e segue uma linha temporal extensa, que a gente pode dizer até que chega a ser atemporal. Porque começa nos meandros da história bíblica, no Gênesis, vai passar ao longo da história, chegando até Jesus, e vai se completar, essa profecia extensa vai se completar no fim, quando Jesus volta. Então, ora, ela segue essa linha cronológica que eu acabei de falar, do Gênesis até a volta de Cristo, mas ela, ao mesmo tempo, volta no tempo, mistura o passado com o presente e o futuro, por isso que é atemporal. E eu vou falar para os irmãos por que essa confusão que eu acabei de falar, de mistura passado, presente e futuro. Que vai falar aqui primeiro de Jesus. Não, primeiro fala da mulher sentindo dor de parto, e essa mulher, a gente sabe que é a tipologia do povo reunido em um corpo, os vários membros que compõem esse corpo, que é essa mulher. Aí depois vai falar do filho, e depois torna a falar da mulher. Mas qual a lógica da gente? A lógica é, a mulher está com dor de parto, a mulher vai estar grávida, ela começa a sentir as dores de parto e nasce o filho. Essa é a lógica. Mas o que é que o texto está falando aqui? O filho nasce antes dessas dores de parto. Então você já vê que é algo atemporal que mistura passado e presente, e futuro. Quem jamais, antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, deu à luz um menino. E esse menino, nós sabemos que não está falando de outro governante que houve no tempo de Israel, nem qualquer outro rei da descendência de Davi que seja antes de Jesus. Está falando do próprio Jesus Cristo, né? Porque aqui é no sentido do profético que leva ao trono majestoso, né? Que foi prometido a Davi, que ia ser dado para o descendente, né? Então, aqui, nasceu um menino. Antes que essa mulher tivesse com dor de parto. Eu vou pedir a atenção dos irmãos, que é um texto complicado, né? Por isso que eu estou aqui meio travando aqui para explicar, porque tem uns detalhezinhos aqui. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes, poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia, nasceria uma nação de uma só vez. Então, você vai ver que já está falando de um nascimento de uma nação, não só de um filho. Mas o filho já tinha nascido, o menino já tinha nascido, antes que a mulher tivesse com dor de parto.
Então, já está falando de uma nação, já está falando de várias pessoas. Terra, nação, vários filhos nascendo. Então, vocês lá vêm com uma coisa ligada à outra. E de uma só vez. Ou seja, é algo atípico. Como é que tem condição de uma mãe que está com vários filhos gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos, nascer tudo de uma vez? Não tem, é um por um. É sair de um por um. Agora, de uma vez, você vê que é algo profético aqui, espiritual. Não está falando de uma assinatura de signatários que reconheceram o Estado, que nem é reconhecido, como eu acabei de explicar. Abriria eu a madre e não geraria, né? Eu vou seguir aqui o versículo 9, que a gente não leu. Diz o Senhor, geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Aí vai seguir o texto aqui que os irmãos podem ler depois. Mas esse texto aqui, meus irmãos, ele liga com Apocalipse 12. Se você for ver lá Apocalipse 12, vai falar da mulher que estava grávida de um menino. Só que esse menino já tinha nascido. Ele foi levado para o trono, que é o mesmo menino aqui que nasceu antes da mulher tá com essas dores de parto. Aí, essa questão das dores de parto, né? Ela teve um menino antes de sentir essas dores. Como é que eu entendo essa parte aqui, que também como o irmão já pensa também. O Jesus, o Messias, ele foi desejado e esperado desde Eva. A primeira pessoa que recebeu a profecia que Jesus ia vir para esse mundo foi Eva. Ela não viu o menino, ela ficou esperando. Aí teve as tipologias teve as pessoas que prefiguraram esse Messias. O próprio Sete. Mas Sete era esse ungido? Não, porque logo depois morreu e não levou salvação para ninguém, não tirou a maldição do pecado e da morte que Adão e Eva tinham caído e jogou para toda a humanidade e toda a terra, né? Então já não era ele. Mas aí veio outra tipologia. Qual foi o outro? Noé. Era ele o Messias? Também não. Mas ele foi uma figura de Cristo. Não conseguiu tirar o pecado e a condenação da morte da humanidade. Passou-se, eu vou levar agora para o próprio Abraão, apesar de que ele também é a tipologia do próprio pai, né? Mas ele também tinha essa promessa que através dele as nações da terra, as famílias da terra iam ser abençoadas. Só que aí dele passou para quem? Para o filho, Isaac. E Isaac é uma figura mais exata de Cristo. Isaac tirou essa condenação do pecado da morte? Também não. Aí passa para Jacó, aí nós pode ir lá para Moisés, aí tem Josué, aí vai para Davi, vai passando, Salomão, aí vai passando até chegar o momento que Cristo vinha 2000 anos atrás. Então, esse filho que está para nascer, antes das mulheres sentir as dores de parto, ele nasceu, ele não foi compreendido, bem compreendido, porque era sombra, em todo esse período do Antigo Testamento que eu estava falando, até chegar ao nascimento dele, que ele se encarnou aqui, e no próprio tempo dele não foi também tão bem compreendido, a não ser por aqueles que creram nele. Aí só depois de ele ter ressurreto, subido aos céus, ter dado dom aos apóstolos e aos demais para começar a pregação do evangelho, é que ali começou a ser compreendido aquele filho que tinha sido prometido, aquele Messias. Então, agora o Cristo, ele está começando a ser formado aqui dentro da igreja. Dentro do que é a igreja? A eclésia, né? A congregação de pessoas. Então, está começando a ser gerado dentro de nós, esse filho varão está sendo formado em nós. Essa dores de parto está fazendo que Cristo seja formado em nós. O Paulo falou, né? O apóstolo Paulo falou que tem dores de parto para gerar Cristo em vós. Sim. Então, estou fazendo toda essa explicação assim, mais demorada para os irmãos mais tempo, para os irmãos entenderem assim, como é que é compreendido esse Cristo. Porque é que é só a igreja sente essas dores de parto, sendo que o menino já nasceu. Porque é só ela que consegue compreender melhor a realidade daquela sombra. O pessoal da Antiga Aliança, eles não compreendiam essa realidade, eles tinham só as sombras. O máximo que eles conseguiram era esperar esse Messias um dia. Mas eles faziam tudo em sombras. Agora a gente não, a gente entende a realidade das coisas. Então esse Cristo já veio, já nasceu, já está reinando. Já está no trono. É muito mais profundo, então, do que simplesmente uma canetada de alguém numa instituição humana para nascer uma terra sendo país. É muito mais profundo do que isso. Muito mais profunda. Com todo o respeito que eu tenho ao dispensacionalista, porque inclusive eu congrego numa igreja que é dispensacionalista, que segue essa linha, mas não tem outra palavra, meus irmãos, é de uma mediocridade, você diminuir essa profundidade, essa profecia que ainda está sendo cumprida, porque vai terminar ela quando Cristo vem, que é quando completa a cabeça que é Cristo, com esse corpo que é essa mulher, se juntando num só corpo, e a vida que é de Cristo, que está nessa cabeça, essa bênção que ungiu essa cabeça, vai passar para o corpo, então a gente recebe essa vida por causa de Cristo, então essa vida só vai se manifestar quando a gente tiver o corpo glorificado, que é quando os filhos nascem, essa terra vai nascer de uma só vez. Esses filhos que vão nascer
que deu à luz seus filhos, né? Esses filhos vão nascer tudo de uma só vez. Então, é isso. Essa nova criatura que vai surgir. Porque a gente entende... Porque Sião, desculpa te cortar, Sião também se refere a Jerusalém, ou a Nova Jerusalém, que, na verdade, no final de tudo, somos nós, né? Já revestidos, já com o corpo glorificado, a Sião aponta para isso, né? Exatamente. Então, a Sião, essa cidade, a gente falou até desse assunto na live passada, o que significa Jerusalém de baixo e do alto. O pessoal que faz para Jerusalém do alto, da livre, que também é prefigurado em H, ou em Sara, que nasce pelo Espírito, somos nós que nascemos por promessa, assim como Cristo nasceu. Só que Cristo teve que cumprir literalmente a salvação. A gente só entende essa salvação comunicada pelo Espírito Santo. Agora, a realidade dessa salvação, o nosso corpo, que vai ser transformado, essa nova criatura que vai surgir, esses filhos de Deus que estão para aparecer, que a criação geme e chora esperando, que Paulo vai falar em Romanos, essa realidade só vai acontecer quando Cristo vier. Os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados junto, a transformação é junto, agora a ressurreição acontece antes, mas a transformação é junto. Essa transformação que é dos corpos, ainda vão ser semelhantes a ele, e vão se encontrar com ele nos ares, que simboliza esse corpo se encontrando com a cabeça e se unindo para sempre, e nunca mais vão se separar. Então, é muito profundo o que falar um Estado que teve os signatários que assinaram, reconheceram, mas nem todo mundo reconhece, nem todo Estado reconhece, nem todo país reconhece, e o próprio território, eles não tomam posse de tudo. Pertence a vários grupos étnicos, além deles. Então, é muita pequeneza para entender essa profecia, falar que é isso aí. Mesmo porque a gente precisa deixar claro que o interesse, o olhar do Senhor agora está naquele que é Israel de Deus através da fé, e não mais do sangue. Porque Jesus disse, né, até dessas pedras, Deus pode suscitar filho a Abraão. Vocês são filha do diabo. Jesus disse para aqueles judeus da época, porque eles não creram em Jesus. Então, são filhos de Abraão os que são da fé, os que creram em Cristo, os que são espiritualmente Israel de Deus. Correto? Exatamente. O pessoal também tem que entender isso. O Israel de Deus vai ser dito em Apocalipse, né? Ou seja, Apocalipse mostra o final desse Israel que Deus está preparando, que vai tomar forma, que vai tomar realidade. Lá vai falar das 12 tribos, só que das 12 tribos, algumas vão estar de fora, e tem uma tribo lá que nunca existiu e vai ter, tribo de José, vai falar lá. Então, aonde estão essas 12 tribos? Você pode procurar, não tem. Deus não é mentiroso, ele falou que ia pegar esse pessoal e ia misturar, e eles não iam ser mais povo, as 10 tribos. E desde aquele tempo nunca mais foram povo, e se misturaram entre as nações até hoje. Então, não tem mais semente genética deles por aí disparada com 12 tribos organizadinha por aí esperando de aparecer. Então, esse Israel espiritual, que é o que o irmão já falou, que é o que Deus está preocupado de fato, aqueles que nascem pelo Espírito. Então, Israel é espiritual, não é carnal. Se for carnal, nós estamos de fora dessa salvação. Então, é complicado você defender uma salvação de grupos diferentes. Uma salvação específica um grupo e outra salvação. De que porta de salvação eles vão entrar? Porque a única porta é Cristo. É o único meio de salvação, então não tem outra porta. Então, eles só indo por essa porta. Então, só tem essa porta, só tem essa salvação, só tem esse povo. E só tem essa forma de nascer de novo, através de Cristo. Exatamente.